Hoje nós iremos falar sobre uso capião. É isso aí, né? Uso capião, uma matéria muito esperada por muita gente. Tem pessoas que querem só saber de uso capião. É uma das matérias mais procuradas hoje em dia, tá? Vamos falar bastante de uso capião, né? Quem pode entrar com a uso capião, se é benéfico entrar pela via extrajudicial ou judicial, quais são os prós e os contras, quais documentos vocês precisam apresentar para que você consiga a uso capião, tá? Quais os caminhos mais rápidos para você conseguir angariar essa uso capião, tá? Então, se prepare porque hoje vai ter muito conteúdo bom. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Charles Nunes, eu sou escrevente de cartório de registro de imóveis. Eu tô chegando aí aos 20 anos, tá? 20 anos de cartório. Entrei muito cedo no cartório, com 15 anos eu entrei no cartório. Então, realmente, cartório de registro de imóveis e regularização está na minha veia. Eu fui criado dentro de um cartório, então tem muita coisa para passar para vocês. Muito conteúdo bom, muita matéria boa, muitas dicas e conteúdos excelentes que vão te levar aí a uma regularização, a um registro muito mais rápido, tá bom? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Aperta aqui embaixo para você se inscrever e vire inscrito, tá? Ative também o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ser alertado aí, tá bom? Então, clica aqui embaixo e se inscreva no canal, não se esqueça, tá bom? E dê o like aí no vídeo, na live de hoje, para que esse conteúdo seja passado para mais e mais pessoas que estão precisando aprender sobre esse tema. Tem também aqui embaixo o link para você entrar no grupo, tá? Do WhatsApp, onde lá eu mando conteúdos, os links das lives, sempre que tem um vídeo novo também eu mando lá. Então, clica aqui embaixo, na descrição do vídeo, que tem o link para você acessar o grupo do WhatsApp, tá bom? E lá também nesse grupo, você vai ficar sabendo quando eu irei abrir nova turma. Falando de uso capião. O que acontece? Como eu recebo pessoas lá no cartório, como chegam pessoas no cartório, tá? Tudo bem, tá? Tudo bem, a sociedade, de modo geral, as pessoas, os proprietários, os possuidores, tudo bem, eles chegarem no cartório, não tem problema, eles chegarem e falarem assim, meu amigo, eu quero entrar com urso campeão, quero entrar com usos campeão, né? Cada uma que falam lá, urso campeão, usos campeão, depois tem os outros, né? Ursos e frutos, usos e frutos, que mais? Uso campeão, né? Gente, vamos lá, tá? Para a população em geral, tudo bem, não tem problema, eles vão falar de qualquer jeito, né? O que importa é eles conseguirem se tornar proprietários, né? Você tem que entender o objetivo deles, né? Mas o vocabulário brasileiro transformou a palavra uso capião, né? Em uma vertente, assim, gente, né? O pessoal, assim, mas o campeão é uso campeão, né? O campeão é uso campeão. O pessoal adora falar uso campeão, né? Uso campeão. Mas vamos lá, o correto, né? É uso capião, tá? Você, como especialista na área de imóveis, tá? Seja você advogado, seja você corretor, e quando você vai falar essa palavra, fale certo, corretamente, né? Uso capião. Agora, me dói ver quando chega um advogado, chega um corretor no cartório, né? Mas, principalmente advogado, dói quando eles começam a falar errado, né? Dói. Mas tudo bem, tá? Mas marque aí, tá, gente? Já comece marcando aí, para você entender como funciona a uso capião. E é A, com A, tá? Provimento 149 do CNJ. Provimento 149 do CNJ. Isso daí tem que ser a sua Bíblia. Quando falamos em uso capião, é a sua Bíblia, tá? Todo o procedimento da uso capião, ele está descrito no provimento 149, tá? Está descrito. Então, tudo que eu vou falar hoje, tudo que eu vou falar na aula, o embasamento vai ser tanto no Código Civil, tem também a Constituição, mas também no provimento 149, tá? Que substituiu o 65. Tá? O 65 não acabou, né? Na verdade, ele foi transportado para um provimento 149, tá bom? Quanto tempo demora para entrar com uma uso capião no cartório de registro de imóveis? Depende, tá? A palavra mais específica é a melhor para um caso de uso capião, depende, tá? Desde
existem procedimentos do cartório, né, a partir do momento que foi possível entrar extrajudicialmente com a uso capião, um dos primeiros processos que deram entrada no cartório, até hoje está rolando, vai fazer uns 5 anos mais ou menos, que tem um processo rolando. Em contrapartida, tem procedimentos de uso capião que demoram 4 meses, 5 meses, 6 meses, tá? Qual que é a diferença de um prazo de 5 anos de uma uso capião para um procedimento que tem 4, 5 meses? Vai muito do profissional que está atuando com a regularização, com essa uso capião, tá? Para você ter uma ideia, o cartório, ele faz algumas exigências, tá? Então, vamos lá, o advogado deu entrada com o procedimento do cartório, o cartório fez algumas exigências. Aí, deu uma nota para o advogado vai lá, lê, demora 3, 4, 5 meses para cumprir uma exigência. Um profissional desse tipo, dessa estirpe, realmente vai acabar atrasando o procedimento por completo, né? Agora, em contrapartida, existem advogados que tem até um advogado conhecido na cidade aqui, que é o seguinte: o cartório envia para ele alguma manifestação, alguma exigência, o que acontece? O cartório manda de manhã. Chega meio-dia, o cara já está com o documento ali para protocolar, né? Para entrar, para juntar no procedimento. Os procedimentos desse advogado são em tempo recorde. 5, 6, no máximo 7 meses, tá? Vai muito do profissional, se ele sabe o caminho que ele está fazendo e se ele está disposto realmente a ajudar o seu cliente, tá? Tem que saber o procedimento, o caminho que vai ter que ser feito, mas além disso, tem que ter a disposição. Não adianta você querer abraçar tudo e não conseguir dar conta do recado, né? Melhor você focar ali nos clientes bons, cobrar um valor justo, né, adequado, e você focar no serviço do seu cliente, tá bom? Não adianta você querer prometer fundos e fundos e fundos, uma coisa que poderia sair em 6, 7 meses no máximo, tá demorando 4 anos, 3 anos, e eu tô falando isso no extrajudicial. Por que os procedimentos do extrajudicial demoram, às vezes, de uso capião? Porque o advogado, às vezes, está mal preparado, não sabe o procedimento que tem que ser feito e não entrega a documentação correta. Vai saindo exigência e não cumpre em tempo rápido. Aí acaba demorando a uso capião. Não é um problema de burocracia do cartório, e sim problema técnico do advogado. Isso aí eu posso afirmar para vocês. Pessoas, advogados, profissionais bem preparados, você pode ter certeza que o cartório, com certeza, vai realizar em tempo mais rápido possível a uso capião, tá? Quanto mais documentos você levar, quanto mais você formatar a documentação, quanto mais elementos você levar, quanto mais fontes você entregar para o cartório realmente ter certeza de que a pessoa que está pedindo aquela uso capião realmente ela se vale da uso capião, quanto mais conteúdo você der para o cartório, mais rápido vai sair o procedimento, tá bom? Então você tem que saber o que você vai levar. E o advogado também que está realizando o procedimento. Até porque, tá? Qual que é a grande questão da uso capião? É o advogado conseguir analisar a documentação, tá? Para você entrar com a uso capião, você tem que fazer o método, tá? O método da linha do tempo. Não tem como você pensar em entrar com uma uso capião sem você analisar os prós e os contras dessa entrada no extrajudicial, entender a documentação e verificar se realmente é possível, tá? Se existe alguma brecha para que tenha algum conflito de interesses ali, o extrajudicial não é o mais indicado, tá? Não é o mais indicado. Eu vou falar isso hoje mais para frente, aí dos motivos, tá? Mas realmente, você como profissional, cabe a você traçar o método da linha do tempo, que eu ensino para os meus alunos, identificar a validade da documentação, conseguir chegar numa estratégia e falar, não, esse caso aqui é uso capião e eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Então você tem que conseguir identificar, certo? Vamos lá, gente. Quem pode entrar com a uso capião, tá? Quem é que pode entrar com procedimento de uso capião lá no cartório de registro de imóveis, Charles? Quem pode? Qual o profissional que pode, tá? O profissional que pode entrar com a uso capião é o advogado, tá? Advogado que pode entrar com a uso capião. Outros profissionais poderão atuar também juntamente com o advogado, tá? Tais como despachantes imobiliários, corretores de imóveis, arquitetos, engenheiros, topógrafos, todos esses vão caminhar junto dentro de uma roda, tá? Cada um é um pedacinho da roda para fazer a máquina desse procedimento de uso capião rodar, tá?
vai ter um procedimento de uso capião que vai precisar elaborar um projeto topográfico, vai precisar de um topógrafo, né? Um arquiteto, um engenheiro, para fazer o levantamento ali do procedimento. Às vezes, tem muito advogado que não entende o procedimento que tem que ser feito. Acontece muito isso, tá, gente? E existem muitos corretores bons, existem corretores excelentes que eles conhecem a norma, conhecem né, o 149 do CNJ, conhecem o provimento e conseguem auxiliar até mesmo o próprio advogado nesse procedimento de uso capião. Tanto quanto juntada de documentação, né, e interveniência, né? Fazer aquele meio de campo entre o cliente e o advogado. Tá? Muitos corretores atuam também com essa parte aí em conjunto com advogados, é excelente, tá? E advogados, atenção, tá? Façam parceria com corretores. Advogados, atenção, façam parcerias com os corretores. Por quê? Geralmente as pessoas descobrem que o imóvel está irregular no momento da venda. Quem é que está vendendo? O corretor de imóveis, tá? Então, o corretor de imóveis tem um alto potencial de te trazer clientes, né? De trazer clientes para vocês. Então aí, né, todo mundo sai ganhando, tá bom? Então quem é que pode regularizar, entrar com a uso capião? O advogado, tá bom? O advogados. Para vocês terem uma ideia, já peguei procedimentos, né? Processos prontos, né? Do judiciário de uso capião que demorou 35 anos para se transitar em julgado. Tá? 35 anos para sair a sentença, transitar em julgado e poder levar para registrar. 35 anos no judiciário. Olhem para o extrajudicial e vejam, né? O potencial que vocês têm aí de ter um dinheiro mais rápido, né? De vir um retorno mais rápido, tá? Quando você atua com extrajudicial, primeiro, que os procedimentos no extrajudicial são muito mais rápidos, como eu falei para você. No judiciário pode levar 35 anos um processo. Depende do tipo de acordo que você fez, o contrato que você fez com esse cliente, você vai demorar, anos e anos para você conseguir reaver o dinheiro, né, do seu serviço no judicial. Já no extrajudicial, como o procedimento ele é mais rápido, você consegue reaver de forma muito mais eficaz, eficiente, rápida, o seu valor de honorários. O extrajudicial é vida, gente. O extrajudicial é vida. Quantos advogados eu atendo hoje no cartório que falam, não quero saber do judiciário. Tô fora, meu amigo. Negócio do PJE aí, tô fora, não quero saber do judiciário. Extrajudicial é vida. A partir do momento que você começa a atuar com extrajudicial, você vai viciar. Você vai viciar porque é bom, é rápido. Os honorários são muito mais rápidos. Outra coisa, né? Quem aí é advogado e sofre com um cliente mandando mensagem no celular, e aí, doutor, como que tá meu processo? E aí, doutor, já saiu alguma coisa? O cara vai lá no escritório toda semana, né? Ainda, o processo tá rolando, tem prazo para recurso, não sei o quê. Vai demorar um tempão ainda o cara lá em cima, toda semana mandando mensagem para você. Quem aí que é do judiciário, né? Que atua no judiciário e tem esse problema. Assim, você abre o WhatsApp, né? A lista assim lotada, um monte de cliente mandando. E aí, doutor? E aí, doutor? E aí, doutor? E aí, doutora? Como que tá meu processo? Gente, no extrajudicial, como os processos são rápidos, o cliente, ele não vai ficar no seu pé. Não vai ficar no seu pé. E outra coisa, você entrega o número do protocolo, ele pode ir lá perguntar no cartório como que tá o andamento. Em vez de perguntar para você, ele pode perguntar no cartório, né? Mas vai ser muito mais rápido. Então, vai diminuir a tua lista de clientes mandando mensagem para vocês. Isso aí é excelente. Excelente, tá? Isso aí é uma das coisas que eu muito escuto hoje, quando eu atendo advogados que só estão atuando no extrajudicial. Falo, meu Deus, eu consegui achar a vida, né? Eu consegui a minha paz que eu queria. A paz que eu queria, o extrajudicial está me dando. Mas é claro, as coisas não caem do céu, tem que saber, né, entrar com o procedimento correto e avaliar se é viável o extrajudicial ou judicial no caso específico do teu cliente, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aí, 35 anos levou um processo judicial, tá? Iniciante pode entrar com o uso capião, tá? Pode entrar com o uso capião, advogados iniciantes não só podem como devem, iniciantes, tá? Porque a questão do extrajudicial, gente, é novo para todo mundo. A questão do direito imobiliário extrajudicial é novo para todos. Não teve direito imobiliário extrajudicial, né? Quiçá direito imobiliário na faculdade. Quiçá extrajudicial. Né? Não teve na faculdade isso. Então, pense o seguinte, para quem é advogado novo, tá? Advogados novos, atenção.
Da mesma forma que existem advogados antigos que nunca tiveram direito imobiliário extrajudicial na faculdade, você também não teve na faculdade, os dois podem ter, um tem 30 anos de advocacia, o outro tem 2 anos, 1 ano de advocacia, vocês estão no mesmo patamar quando se fala em extrajudicial. Porque hoje, o que eu sinto, gente, o que eu sinto, conversando com muita gente, com muitos advogados, corretores, gente, hoje ninguém sabe muita coisa sobre o extrajudicial. É muito obscuro ainda o lado extrajudicial, né? O lado obscuro do direito extrajudicial. O pessoal está aprendendo agora, tá? O pessoal está aprendendo agora a lidar com o extrajudicial, como que funciona, né? Entender o que cada cartório faz, para que cada cartório serve, o que cada certidão pode entregar, né? De benefício para regularização. Entender as regularizações, entendeu? Entender ler uma matrícula. O extrajudicial é muito novo para todo mundo, seja um advogado antigo ou seja um advogado novo. Então, todo mundo está ali, né, esperando, que nem na Olimpíadas, todo mundo tá ali agachadinho, só esperando o tiro para poder correr, tá? Então, se você já entrar antes no extrajudicial, você está saindo na frente, tá? Seja você advogado antigo ou advogado novo, você está saindo na frente a partir desse momento, porque cada vez mais o extrajudicial está ficando em evidência. Atenção, cada vez mais o extrajudicial está ficando em evidência. Por quê? Que nem eu falei, procedimento rápido, altamente lucrativo e rentável, tá bom? E aí, quem aprender isso agora está com certeza saindo na frente, porque todo mundo está igual, seja advogado antigo, seja advogado novo. Certo? Charles, o procedimento de uso capião, da uso capião, ele é complicado? Não é complicado, mas você consegue complicar se você está mal preparado, tá? Bíblia para uso capião, provimento 149 do CNJ, o procedimento está todo lá, tá bom? Ah, mas o cartório de registro de imóveis da minha cidade falou que ele não entra com a uso capião, ele não faz uso capião, não tem essa, meu amigo. O cartório não tem que escolher se ele quer fazer ou não, tá na lei, o cartório tem que fazer. Ah, mas o cartório falou que não, não tem essa de falar, o que você vai fazer? Você vai montar todo o procedimento, todas as peças, tudo que você precisa para entrar com a uso capião e você vai protocolar, você vai dar entrada. Tem essa de que o cartório não vai fazer, você vai protocolar, tá bom? Ah, eu protocolei, o cartório está criando caso, falou que não vai registrar, então me dá por escrito. Me dá por escrito nota devolutiva fundamentada o porquê você não vai fazer, tá? Ah, é uma fundamentação descabida? Vamos acionar a corregedoria. Aciona a corregedoria, ele não tem que escolher. Ele está ali, né, oficial, e os cartórios estão ali para cumprir, né, a lei. A lei diz que você pode entrar com extrajudicial, uso capião, tá bom? Então, não tem essa de protocole. Vai protocolar, protocole. Para você entrar com a uso capião, tem uma outra coisa. Vamos lá, vamos explicar para vocês o que é a uso capião, como funciona a uso capião. Na semana passada, teve um aluno que me perguntou: Charles, eu preciso entrar com uma retificação diária antes de entrar com a uso capião? Porque a matrícula não está batendo com a metragem que eu vou entrar com a uso capião. Eu tenho que fazer a retificação diária antes? É uma pergunta que muita gente tem essa dúvida, né? Se é necessário proceder no desmembramento, uma retificação diária antes de entrar com a uso capião, porque a matrícula está irregular ali, né? Não vai bater as medidas. Vamos lá, tá? Vamos explicar para vocês como funciona a uso capião. A uso capião é o seguinte, gente. A uso capião, ela é uma aquisição originária, tá? É um título originário. Como assim, Charles, título originário? Não precisa ter nada, não precisa ter um histórico, né? Assim, histórico da posse tem que ter. Mas não precisa ter uma matrícula aberta, até mesmo não precisa ter uma matrícula aberta, não precisa ter um registro prévio desse imóvel, para que você consiga entrar com uma uso capião. Você não precisa ter uma escritura de venda e compra da pessoa que consta lá na matrícula para você entrar com uma uso capião. Né? A uso capião é um título originário, uma aquisição originária. Então, não precisa de nada antes, nenhum documento para você conseguir entrar com ela. Basta você demonstrar que você usa o imóvel por determinado tempo, tá? Uma posse mansa e pacífica, com ânimos domini, com a intenção de ser proprietário. Você agir como se fosse proprietário e sem oposição. Né? Ninguém está contestando a sua posse ali. É posse mansa e pacífica, sem contestação, ao longo do tempo, com a intenção de ser dono. Tá? Tem que ter essa combinação para você conseguir a uso capião. Se alguém está contestando a sua posse ali, o uso do imóvel, aquilo ali já pode ser que não dê uso capião.
Então você tem que ficar esperto com isso quando você vai entrar com a uso capião. Porque tem muito cliente que não quer contar a verdade, tá? Os clientes, ó, que nem eu falei para os meus alunos, eu sempre falo para os meus alunos, isso aí é regra, tá? O cliente não fala a verdade, o cliente fala a verdade que está na cabeça dele, ele só quer que você concorde, tá? O cliente só quer que você concorde. Então, às vezes, não basta você sentar com o cliente e pedir para ele contar a história, você vai ter que, né? Você vai ter que atuar como um Sherlock Holmes ali na uso capião, para saber se tudo aquilo que ele está falando é verdade. Porque às vezes você vai descobrir uma coisinha ali que ele não falou. E aí o pior, né? Descobre isso só lá no registro de imóveis, porque o registro de imóveis vai investigar tudo. Tá? Descobre lá, e aí o procedimento não vai para frente. Por quê? O cliente mentiu. O cliente mentiu. Então, você tem que atuar aí, né? Como Sherlock Holmes também. Você tem que entender como funciona. O cliente não fala a verdade. Tá? E aí, vamos voltar lá para o meu aluno. Ele falou, Charles, eu tenho que entrar com uma retificação, tenho que entrar com desdobro antes, alguma regularização antes. Falei para vocês, a uso capião é título originário. Você vai pegar um imóvel que está totalmente irregular, gente. Está irregular ali, está lá no fundo da lama. Tá lá, não tem solução para aquilo lá. Você chegou numa rua sem saída, não dá para fazer nenhum outro tipo de regularização, né? O que você vai fazer? Você vai pegar, né, você como advogado, você vai pegar aquele imóvel, tirar do fundo da lama, vai falar, cartório, ó esse imóvel que estava lá no fundo da lama, isso daqui, ó, esse possuidor aqui, ele vai se tornar proprietário agora pela uso capião. Abre uma matrícula aqui para esse imóvel. Aí o cartório vai tirar lá da cinza das fênix uma matrícula e vai criar uma matrícula conforme foi pedido e vai dizer que o proprietário é fulano X. Só para vocês entenderem essa analogia do que eu tô falando, tá? Então, é o título originário, você tira ele do nada e abre uma matrícula ali para a pessoa que está requerendo essa uso capião, tá? Não depende de regularização prévia, tá? Pode não ter matrícula ao imóvel ou pode ter, tá? Pode ter matrícula, mas não tem problema se tiver matrícula, tá? Vamos supor, tem matrícula, mas a pessoa que é proprietária lá já faleceu há mais de 50 anos, os herdeiros já faleceram todo mundo, aí não encontrou ninguém. Você tá no final da rua sem saída ali, mas tem uma matrícula em aberto que tá em nome do João da Silva. Você nem imagina quem que é João da Silva. Só que o seu cliente já tá há mais de 40 anos, 30 anos nesse imóvel. A melhor solução, talvez, para esse caso, seja a uso capião. Seja a uso capião. Tem que estudar, tá? O ideal, fazer o método da linha do tempo, tá? Qual é a possibilidade de regularizar isso por um desdobro? X. Qual é a possibilidade de regularizar isso por uma adjudicação compulsória? X. Qual é a possibilidade de regularizar isso por um loteamento que falta aí regularizar? É X. Você vai vendo as possibilidades. Chegou numa rua sem saída? Uso capião, tá? Você não pode se valer da uso capião, né? Para tentar ocultar e passar por cima de algum tipo de regularização, tá? Por quê? O cartório não é besta, não. O cartório sabe, tá? O cartório, inclusive, ele é fiscalizador, tá? Dos tributos ali, tá? O que acontece? Tem gente, por exemplo, que quer entrar com um processo de uso capião, um procedimento de uso capião, para tentar burlar uma partilha do pai que faleceu, né? Ele pensa, né? Papai faleceu lá, vai ficar muito caro a questão do imposto, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a uso capião, porque daí eu pulo a partilha, né? Papai faleceu, mamãe faleceu, então são duas partilhas. Não. Vou entrar com o uso capião. Gente, né? O cartório fala, não, por que você está entrando com o uso capião aqui? Isso aqui é procedimento de inventário. Não cabe uso capião para você tentar burlar um tipo de procedimento aí, tá? Quando está evidente que a pessoa está querendo burlar o ITCMD ou algum tipo de inventário, tá? Tem que ficar esperto com isso. Entre com a uso capião quando você tiver certeza que será uso capião. Quando a uso capião vem para você regularizar situações que se encontram sem saída. Então, chegou numa rua sem saída, você pode entrar com a uso capião, tá? Então, entender, tá? Você entender o caso. Primeiro passo, entender se aquilo ali cabe uso capião, se não cabe. Se você chegou numa rua sem saída, fazer o método da linha do tempo. Tentar regularizar de outras formas. Chegou numa rua sem saída, ali a gente tá parecendo que vai ser um caso de uso capião, tá? Vamos lá. Então, já falei para vocês, tem que entender a matrícula, tá? Falei da pergunta do aluno, tem que retificar antes. Não precisa porque você vai pegar um imóvel do zero e vai entregar ele novo. Vamos supor agora, tá? Esse imóvel, ele tem matrícula. Lá na matrícula, fala que tem 150 metros de área quadrada de terreno. Então, vamos lá, peguei uma situação. Charles, quero entrar com uso capião, mas o imóvel lá na matrícula tem 150 metros de área de terreno.
Só que meu cliente, ele faz posse de 200 metros quadrados. Eu tenho que retificar antes aquela matrícula para poder entrar com a usucapião? Não precisa. Não precisa, porque a usucapião é uma aquisição originária. Você vai pegar um imóvel do jeito, né? Que o seu cliente, você vai entregar a propriedade para o seu cliente do que ele realmente faz a posse. Ele faz posse de quanto? 200? Então vai ser 200 que você vai entrar com a usucapião, tá? Se fosse só 150, seria conforme a matrícula. Mas se é 200, você vai pedir 200. E aí, o que você vai precisar apresentar para o cartório? A planta, o memorial descritivo, tá? A anuência dos confrontantes, para dizer que realmente a pessoa faz posse dos 200 ali, tá? Você pode pedir, né, o tanto que o teu cliente usa posse. A usucapião, a entrega da propriedade, definir a propriedade, declarar a propriedade para uma pessoa daquilo que ela realmente usa. Por mais que na matrícula conste 150, ela está usando 200, não tem problema. Você vai pedir, então, a usucapião de 200. E não precisa retificar antes, porque é uma aquisição originária, tá? Não é derivada, diferentemente da adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é derivada. Precisa de uma regularização anterior. Não confunda a adjudicação compulsória com a usucapião, tá bom? Senão você vai levar ferro. Certo? Então não precisa retificar nada antes. Você vai pedir um imóvel novinho, tá? Você sabe que eu fiz uma palestra esses dias e foi engraçado, né, gente? Eu tava falando de alguns procedimentos e aí teve uma pessoa que falou lá no meio da palestra o seguinte: não, né? O cartório faz nota devolutiva, o cartório tem que entender nosso lado, né? O lado da pessoa que tá ali entrando com o documento, né? Gente, o cartório tem que entender o lado da pessoa. O cartório, eles entendem, só, tá? O cartório entende o lado da pessoa. Só que o cartório, ele não vai fazer nada, nenhum tipo de ato de uma coisa que ele não tem certeza. Ainda mais a usucapião, tá? O cartório tá entregando, tá declarando a propriedade para alguém. Pensa o seguinte, quer que o procedimento saia rápido, quer que saia certo, se coloque na figura do registrador. Olha, né, a responsabilidade, você declarar a propriedade de alguém. A partir do momento que você declara a propriedade de alguém, você está tirando de outra pessoa. Então, olha a responsabilidade. Se coloque no lugar do registrador. Com a documentação que você está dando entrada, você acha que você, como registrador, ficaria com medo de proceder esse ato? Então, mas isso aí se aplica para qualquer tipo de regularização, tá? Se coloque no lugar do registrador e dê uma visão diferente para a documentação que você está apresentando. Se aquilo é confiável ou não, tá? E outra, o cartório até entende a pessoa. Mas não existem procedimentos complicados. O que existem são pessoas despreparadas, pessoas que não sabem o procedimento. Aí acaba, sim, atrapalhando todo o processo, atrasando todo o processo. Não existem procedimentos complicados. O que existem são pessoas mal preparadas, tá bom? Lembre-se disso. Lembre-se disso. O cartório está ali para registrar, para cumprir a função dele, mas o cartório não vai fazer nada que foge ali da segurança jurídica, tá bom? E aí ele falou isso no meio da palestra lá, né, que o cartório tinha que entender. Eu falei, não, o cartório, ele entende, mas você tem que entender mais do procedimento, porque aí você vai evitar notas evolutivas. O que você precisa apresentar lá no cartório de registro de imóveis, tá? Para você entrar com procedimento de usucapião. O que acontece? Muitas vezes, tá? Eu já vi, rapaz, já vi. Isso daí é feio, viu? Muito feio. Que nem eu falo pra minha filha, muito feio o que você tá fazendo. Muito feio. Né? Chegou uma cliente não, já chegaram vários clientes no cartório que falaram o seguinte: fui com o advogado no cartório de notas, ele me deu a ata notarial aqui e me deu esses contratinhos e falou para eu dar entrada no cartório, que o cartório vai fazer a usucapião aí para mim, vai me entregar a propriedade. Erro feio. Erro feio, advogado, não faça isso. Não é assim que entra com a usucapião, tá? E outra, jamais você vai entregar os documentos na mão do cliente, você vai dar entrada, tá? Não é dessa forma que consegue a usucapião. Pense o seguinte, a usucapião no cartório é um procedimento, da mesma forma que existe o processo no judiciário, que vai ser analisado todas as questões, né? Da mesma forma que existe no cartório de registro de imóveis, extrajudicialmente. O cuidado com o processo, com o procedimento, tem que ser o mesmo que você depreende para o judiciário. O extrajudicial você tem que ter a mesmo, tá? Grau de especificidade,
técnica, tanto de documentação quanto escrita na documentação, para você entrar. Não pense que é só levar a documentação que o cartório vai entregar para a propriedade e para a pessoa. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. E outra coisa, por dia, tá? É pelo menos um por dia advogado que chega no cartório de registro de imóveis e fala assim: e aí, você acha que vai dar uso capião? Você acha que vai dar uso capião? Eu posso entrar? Não, gente, não se faz esse tipo de pergunta. Quando você vai, pensa aí, advogado, quando você vai lá no fórum, quando você vai entrar com um processo lá, né, na internet do seu cliente, você fica perguntando para o juiz se vai dar certo ou não? Você não faz, você entra com o processo vai rolar, o processo vai acontecer e no final vai ser dado a sentença. No extrajudicial é a mesma coisa. É a mesma coisa no extrajudicial. Você vai protocolar, o procedimento vai acontecer, você tem que convencer o registrador de que o seu cliente realmente ele é proprietário declarado, e aí o cartório de registro de imóveis, após análise todas as provas documentais, aí o cartório vai entregar a propriedade, né? Vai dizer que realmente a pessoa, não é que vai entregar, vai declarar a propriedade para a pessoa, em virtude da uso capião. Então não faça esse tipo de pergunta no cartório, não vá acabar tendo. Você acha que dá uso capião? Você acha que dá? Gente, é um processo, tem que estudar, tem que rolar, às vezes vai ter escuta de testemunhas, vai ter que ver um monte de coisa dentro do cartório de registro. Então não faça isso, né? Não faça. E também não entregue a ata notarial para o cliente e fala para ele dar entrada no cartório. É um procedimento, você tem que protocolar, vai ser aberto um protocolo, aí vai ter as manifestações, né? Vai ter um monte de coisas dentro do cartório, tá? Vamos lá. Já falei isso daí para vocês. Tá? Atenção, advogados. O mesmo cuidado com o judicial é o mesmo cuidado que você vai ter com o extra, tá? Outra coisa, o que tem que apresentar? O primeiro documento que você tem que entrar com a uso capião, requerimento. Requerimento. Seguinte, tá? Quando você vai entrar com o requerimento do cartório, já havia advogados pegando aquele requerimento que o cartório entrega, um requerimento geral que tem ali no balcão do cartório. O advogado pega aquele requerimento de uma folha que você tem que, né, ter os campos ali para você preencher. O advogado preenche ali e coloca no final, quero entrar com a uso capião. E entrega ali a ata notarial com os contratinhos do cliente. Você acha que isso aí vai para frente, gente? Não vai para frente, não é isso. Não é. O requerimento que diz no provimento não está dizendo essa folhinha que o cartório entrega para vocês. O requerimento é o mesmo requerimento, pense que o requerimento é a petição inicial que você faz para o juiz. Então, no requerimento, você vai ter que contar a história, né, do porquê você está entrando com uma uso capião. Você vai ter que contar a história do cliente, tá? Você vai ter que colocar a origem da posse do cliente, tá? Como que se deu a posse do cliente. Que mais? Você vai ter que constar a descrição do imóvel, né? Colocar as medidas, metragem quadrada, confrontações, tá bom? Qualificação do cliente que você está entrando, tá? RG, CPF, profissão, estado civil, se é casado, se é solteiro, tudo isso. O valor que você vai atribuir para uso capião, tá? A modalidade da uso capião, extraordinária, ordinária. Quando o provimento diz requerimento, não é uma folha que o cartório entrega para você preencher. O requerimento é uma petição inicial, que nem você entrar no fórum. Jamais você vai pegar um requerimentinho desse e dar entrada no cartório. O cartório vai falar assim, ó, né? Nem vai analisar, o cartório já vai fazer nota devolutiva. Você tem que dar fundamentos, você tem que convencer o registrador, tá bom? E como que você vai fazer isso? Com uma petição inicial. Quando você lê requerimento do provimento, tá dizendo petição inicial, fundamentos, origem da posse, descrição do imóvel, qualificação das partes, valor do atribuído aí da uso capião, modalidade de uso capião. Você tem que convencer, tá? Você tem que convencer o registrador, certo? Da mesma forma que precisa do requerimento, você vai precisar da ata notarial. Ata notarial, tá no provimento. O que é ata notarial? Né? Cartório de notas que faz a ata notarial. Ele vai ali verificar uma situação e vai dizer se é verídico ou não, a grosso modo, tá? Então ele vai colocar certa situação em um documento que se chama ata notarial, que tem fé pública. Então, o cartório de notas, o tabelião, ou o escrevente, o que ele vai fazer, né? Primeiro, o que você vai fazer? Você vai no cartório de notas, fala, ó, cartório de notas, eu tenho um procedimento de uso capião aqui que eu vou dar entrada lá no cartório de registro de imóveis, e um dos documentos que é necessário para entrar com o procedimento é a ata notarial. Então, eu quero que o senhor faça uma ata notarial para mim aqui, né? O que você pode fazer, inclusive, né? Já contar a história, se você já tiver por escrito ali a petição, mostrar para o cartório de notas, contar a história.
O que o cartório de notas vai fazer? Vai pegar toda a documentação, vai fazer uma análise prévia, vai fazer um resumo de tudo, vai transcrever aquilo em ata, vai constar em ata, tudo aquilo que você falou para ele. Outra coisa, o cartório de notas, o escrevente ou tabelião, ele pode ir no local. Ele vai conversar com os vizinhos, com os confrontantes ali, tá? Vai pegar mais informações e vai deixar aquilo ali tudo mastigadinho, como se fosse mastigadinho para o registro de imóveis. Então, aí você já está entrando. Então, vamos lá. Você já tem a petição inicial que você fez, com as suas palavras, com a sua doutrina ali, com seus fundamentos, que você está pedindo aos campeão para o teu cliente. Que você precisa da ata notarial, que é um outro resumo, só que esse resumo aqui vai ser feito pelo tabelião de notas que tem fé pública. Além disso, ele também pode ir no local ali, verificar fotos, constar numa ata notarial, uma coisa bem bonitinha. Vai dar um resumo de tudo, um outro apanhado da história. Então você já tem 2 documentos necessários para uso capião. Ata e requerimento, tá? Diga-se petição inicial. Coisa bem feita, gente. Quanto mais elementos você entregar nesses documentos, mais rápido vai sair a uso capião, tá? Coisa bem feita, faz uma coisa profissional. Faça de qualquer jeito. Não pegue os IPTU do cliente e fale, ó, só ir no cartório que o cartório vai fazer a uso capião. Não é assim, meu amigo, né? E tá cheio de advogado que faz isso, tá? Atenção aí, né? Vocês aí que são advogados, os seus concorrentes, né? Seus concorrentes estão fazendo cada uma, mas agora você está aqui, você está aprendendo, né? Agora tá aqui, você já está mudando a sua visão aí da coisa, tá? Mas eu tô vendo alguns dos concorrentes de vocês aí que estão pisando feio escorregando aí, né? Na banana, na casca de banana. Tá bom? Então é isso, tá? Modalidade, origem, descrição, qualificação, valor, tá? Ata notarial. Outra coisa que tem que ter para entrar com a uso capião, planta e memorial descritivo. Aí entra a figura do arquiteto, do engenheiro, do topógrafo, tá? Técnica de edificações, pode também fazer planta. Aí vai entrar esse tipo de profissional, tá? Vai precisar de uma planta, memorial, porque você vai demonstrar para o cartório, ó, cartório de registro de imóveis. Eu estou pedindo a uso capião desse imóvel aqui, ó, conforme, né, demonstrado em planta, vai ter a ART do engenheiro, né? Responsabilidade técnica ali, a ART, a RRT, CRT, FFT, tem um monte de NFT da vida aí, né? NFT. Tem um monte de responsabilidade técnica, seja lá qual for o técnico, né? Você vai ter que apresentar o memorial descritivo e a planta, certo? Agora, Charles, em todos os casos são necessário entrar com memorial descritivo e planta topográfica? Depende, tá? Existem procedimentos que você vai entrar com a uso capião que não são necessários você apresentar uma planta e um memorial descritivo. Você pode trazer uma economia para o cliente. Porque já vi casos que o advogado falou para o cliente, faz lá uma planta e um memorial descritivo porque tem que apresentar para o cartório. Só que esqueceu de analisar lá no registro de imóveis para saber se é um loteamento regularizado, se é dentro de um condomínio, né? Fez o cliente gastar quando não era necessário. No provimento tá dizendo lá claramente. Se eu não me engano, é no artigo 401, no parágrafo 5º lá de algum dos incisos. Diz lá que é dispensada a apresentação do memorial descritivo e a planta topográfica, tá? Do imóvel que está sendo usucapido, se ele se encontrar dentro de um loteamento devidamente regularizado, ou é um condomínio, tá? Ou dentro de um condomínio. Por que você não precisa apresentar planta e memorial descritivo? Porque, vamos supor que se o seu cliente ele é possuidor do lote 10 da quadra B do Parque Esmeralda, lá do loteamento Parque Esmeralda, por exemplo. Loteamento Parque Esmeralda. E já está registrado o loteamento no cartório. Você está pedindo aquele imóvel certo e determinado, com aquelas mesmas medidas que está no registro do loteamento. Para que você vai apresentar planta e memorial descritivo se o cartório já tem a descrição do imóvel, já sabe as medidas? Você não precisa. Tá? Então, você só faz você só apresenta todos os outros documentos, mas aí pede a dispensa do memorial descritivo e da planta, porque o cartório já tem esses dados. É claro, você está pedindo a mesma metragem do que consta lá no registro. Se você pediu 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais do que não consta ali, vamos supor, conforme o registro do loteamento, o lote 10 da quadra X que você está pedindo tem 150 metros quadrados. Mas aí você entra com um procedimento de uso capião de um terreno e fala que teu cliente possui 150,10 centímetros, não vai bater com o que está no registro de imóveis.
Nesse caso, você vai ter que elaborar uma planta e um memorial descritivo, porque você está pedindo um imóvel diferente do objeto que está registrado. Tá? Então, casos que você está pedindo exatamente a mesma descrição do que consta lá na matrícula, ou é de um condomínio ou loteamento regularizado, você não precisa de planta e memorial descritivo, tá? Isso daí traz uma economia para o cliente, se você souber disso. Já vi processos, tá? Onde eram descartados, não eram necessários plantas e memoriais, e o advogado foi lá e falou para o cliente, vai lá, faz um contrato engenheiro, faz a planta topográfica. Aí chega no cartório e fala, nem precisava dessa planta aqui, gastou, fez o cliente gastar, porque não tinha conhecimento, meu amigo. Advogado não tinha conhecimento, não leu o provimento. Tem que ler, tem que saber, vai trazer economia para o teu cliente. Seu cliente gastou lá, sei lá, 3, 4, 5 mil reais numa planta, não precisava. Bastava você ler o provimento, saber o procedimento. Bastou você se tornar meu aluno para você saber disso. Tá bom, pessoal? Então, atenção, tá? Tá lá no, acho que é... Será que eu marquei aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 401. Se não me engano, é 401. Parágrafo 5º lá, tá dizendo quando é dispensado a apresentação da planta do memorial descritivo. Vai trazer economia para o cliente, certo? Que mais você tem que apresentar para o cartório de registro de imóveis? Apresentar e indicar, né? Se tem matrícula aberta, qual que é o número da matrícula que está sendo usucapido, tá? A origem da usucapião. É transcrição ou é matrícula? Você tem que entregar aí essa matrícula, essa transcrição para o cartório que você mesmo está pedindo, tá na lei. Por mais que o cartório tenha acesso ao acervo, a lei peça que você entregue para o cartório, tá bom? Então tem que apresentar matrícula ou transcrição. Ah, Charles, mas o imóvel não tem matrícula. Tudo bem, o que você vai fazer? Você vai entregar uma planta memorial descritiva para o cartório de registro de imóveis. Antes de entrar com o procedimento de uso capião, você vai falar lá para o setor de certidão. Setor de certidão ou cartório de registro, eu quero que você faça uma busca nos seus dados, se existe algum registro, conforme esse imóvel aqui que eu estou apresentando, conforme essa descrição. Quero uma certidão para fins de uso capião. Aí o cartório vai dar uma busca em todo o sistema ali dele, né, no banco de dados, no livro 2 ali, tudo que tem. Aí o cartório vai entregar para você depois uma certidão, vai falar, ó, com base, né, analisando aqui a nossa documentação, nosso banco de dados, nossos livros, nosso acervo registral, né, matricular, conforme o nosso fólio real, há indícios de que o imóvel tenha como origem a transcrição número X. Ou há indícios de que o imóvel tenha como origem a matrícula número X. Que o imóvel está dentro de uma fração maior da matrícula tal. Ou o cartório vai dizer, conforme o projeto apresentado, a matrícula desse imóvel é a matrícula X. Entendeu? Você tem que saber, né? Isso aí. Que você vai ter que pedir uma certidão para fins de uso capião ali. Se o imóvel que você está pedindo, se você não sabe se tem ou não tem matrícula, se não tem matrícula. Se não tem matrícula, o cartório vai falar, ó, com base no que foi apresentado, não há indícios de matrícula alguma aberta ou de algo que esteja registrado referente a esta localização aí, a este imóvel. Tá bom? Que mais que você tem que apresentar? Justos títulos. Justo título. Qual a documentação que o cartório, né? Qual a documentação que o teu cliente tem? Aí vai lá na questão da tríplice, né? Quem é meu aluno sabe o que eu tô falando. A tríplice documentação, né? O que é a tríplice que eu sempre falo? Matrícula, documentos da gaveta e tudo que tem na prefeitura, né? Então vamos lá. Essa parte de justo título, você vai pegar tudo que tem na gaveta do teu cliente, tá? Ah, o meu cliente tem recibo de compra, serve, tá? Tá lá no 410 do provimento. Lá no 410 do provimento tem uma relação de todos os documentos que servem como justo título. Compromisso de venda e compra, recibo de venda e compra, proposta de compra, cessão de compromisso de venda e compra, cessão de permuta, tá? Tudo isso aí serve como justo título para você entrar com a uso capião. Tá? Tudo isso serve. Tá? Tudo isso serve. Que mais? Escritura de cessão de direitos hereditários. Atenção, tá? A forma correta é escritura de cessão de direitos hereditários. Tá no Código Civil. Não pode ser contratinho de gaveta de cessão de direitos hereditários. A forma correta de você elaborar uma cessão de direitos hereditários é por escritura pública. Escritura de cessão de direitos hereditários pode ser também documento hábil para você entrar com uma uso capião, né? Serve como justo título.
Que mais? Deixa eu ver aqui. Procuração em causa própria. Procuração, aquelas procuraçãozinhas, né? A pessoa adora vender por procuraçãozinha. Dá para você também usar isso como justo título para demonstrar uso capião. Certo? Dá uma olhadinha lá no 410 do provimento 149 do CNJ. Você vai entender o que eu tô falando. Mas aí isso aí serve para você juntar, levar junto com essa documentação que eu tô falando. Certo? O que mais você tem que apresentar? Certidões dos distribuidores cíveis, tá? Da Justiça Federal e Estadual. Porque não pode ter nenhum procedimento, nenhuma contestação da posse, nenhum processo. Vamos supor, você está entrando com uma uso capião e tem um procedimento de emissão da posse, reintegração da posse, né? Contestação da posse do teu cliente. Você tem que demonstrar que não tem nenhum processo em cima da posse do teu cliente, porque tem que ser uma posse mansa e pacífica, sem oposição. Se tem um processo que tem oposição, lascou, né? Lascou. Então você tem que apresentar essas certidões negativas para o cartório também, tá bom? O que mais? Procuração do advogado. Procuração, você como advogado vai pegar a procuração para representar o cliente. Isso daí vocês tiram de letra, né? Não preciso entrar nesse mérito. O que mais? As certidões municipal, né? Certidão municipal dizendo que esse imóvel ele é urbano. Ou o INCRA, né? O CCR do INCRA dizendo que ele é rural. Você tem que definir qual a modalidade de uso capião. Agora, não vai me pegar, atenção, não vai me pegar o imóvel que é rural. Aí a pessoa tá entrando com comprou uma chacrinha, né? Comprou uma chacrinha de 2.000 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados. O imóvel é rural, comprou uma chacrinha de 1.000 metros quadrados e vai pedir uma uso capião desses 1.000 metros quadrados com o imóvel rural, né? Não vai dar, né, meu amigo? Não tá respeitando a fração mínima de parcelamento. Você vai ter que entrar com um pedido de imóvel urbano. Ó, minha filha tá me chamando, né? Papai. Tá? Não vai me fazer uso capião de chacrinha pedindo como rural, porque senão não vai dar certo. Tá? E é isso aí, né, gente? Não tem muito segredo ao uso capião. O segredo está em você conseguir identificar, saber qual modalidade o seu cliente tem, né? Quanto tempo que ele tem de posse, quais os documentos ele tem. Juntar tudo isso, colocar na linha do tempo, verificar se é viável ou não, tá? O que é interessante na uso capião? Qual que é o valor que se gasta na uso capião? Quanto que fica uma uso capião lá no cartório de registro de imóveis? E aquela velha, né? E certeira palavra, né? Frase. Depende. Não é frase, né? É palavra. Depende. Tá? Porque, vamos lá. Charles, quanto que fica uma uso capião extrajudicial lá no cartório de registro de imóveis? Depende. Você, como especialista nessa área, você vai ter que analisar se é viável ou não a história do teu cliente, se é viável entrar com extrajudicial ou judicial. Por quê? Existem hoje procedimentos que rolam no cartório que ficam mais caros, né? Os valores de notificações de confrontantes e todas as pessoas que vão somar a posse, fica mais caro só de notificação do que o procedimento de registro e entrega da matrícula aí para a pessoa. Vai ficar mais caro as notificações do que o próprio procedimento de uso capião. Então depende. Tá? Você tem que analisar se é viável ou não. Tá? Saber da história. Ó, quantos confrontantes tem? Ah, tem 30 confrontantes ali. Então já coloca aí 30 confrontantes. Já coloca na tabela. 30 confrontantes serão no mínimo aí umas 40, 50 notificações, porque vai ter que notificar quem é casado também, né? Os cônjuges. Então já vai colocar aí umas 50 notificação. Quanto tempo seu cliente tem de posse? Ah, já tem aí, tem 15 anos, mas vamos supor, meu cliente tem 10 anos, mas é de soma de posses, né? Vai ter que notificar todo mundo. Que somou as posses aí. Imagina se tem um monte de gente, é mais pessoas para as notificações, para notificar, se você não conseguir pegar a assinatura do pessoal. Então, existem procedimentos de uso capião que ficam mais caros só os valores de notificações do que o procedimento de uso capião em si, no cartório de registro de imóveis. O que você tem que entender? Que o procedimento de uso capião, ele é cobrado da seguinte forma. Cobra-se o valor do registro em si, né? O registro, o ato lá na matrícula, é cobrado uma tabela aí, valor cheio de registro, e você vai colocar vezes 2 o valor de registro, porque é cobrado o valor do procedimento dentro do cartório, como se fosse as custas judiciárias. Então, cobra-se o processo interno, o procedimento é cobrado, e esse valor de procedimento é cobrado pelo mesmo valor o mesmo valor aí do registro. Então, cobra-se 2 atos do mesmo valor aqui,
tá bom? E mais as notificações, editais que vai ter que ter. Então você tem que entender, você tem que analisar se é viável ou não para o teu cliente, tá? É mais rápido? É muito mais rápido. Mas vai ter muita notificação, como é que é? Né? Vai ter que notificar, vai ter que fazer edital. Então você vai ter que realmente sentar e estudar o caso do cliente e vai falar, ó, aqui fica mais ou menos, eu acho que X. Pode ser que fique X. Eu tenho uma estimativa. Vai ficar um valor salgado? Pode ser que fique. Mas você consegue isso em 7, 8 meses no máximo. Agora dá para o judiciário tentar pedir uma justiça gratuita, só que você pode ficar 35 anos. Né? Cabe aí você, como também advogado, tá? Porque gente, para quem é advogado aí, não basta você ser advogado e ser o cara número 1 ali, entender tudo e falar, ó, isso aqui vai ter que fazer isso, ponto. Quer, não quer. Não é, né? Você tem que ter toda aquela questão de... Porque você vai estar vendendo o seu serviço, né? Você vai ter aquela questão, mostrar os prós e os contras para o cliente, mostrar que dessa forma ele economiza, por mais que ele esteja gastando, por mais que ele esteja gastando nesse procedimento extrajudicial, olha o tanto de tempo que ele vai economizar se fosse para o judiciário. Olha o tanto de tempo. Então você tem que, né, mostrar ali, dar fundamentos, você conseguir ter uma oratória boa para o cliente, para conseguir convencer ele de que o extrajudicial, no caso dele específico, é melhor, tá? E realmente, gente, eu sou suspeito de falar, o extrajudicial nem se compara com o judiciário, tá? É como se a gente estivesse falando de um Fusquinha aí, 2 tempos, com a gente e o extrajudicial ser uma Lamborghini, né? De distância, de velocidade, né? É incomparável. O extrajudicial é muito melhor, tá bom? Mas é claro, tudo tem o seu custo. Tá bom? Então tem que ficar esperto com isso daí, tá? Verificar a viabilidade. Sempre perguntar para o cliente e entender se a história que o cliente está dizendo é verdade, tá? Porque se o cliente estiver mentindo, vamos supor que a posse do seu cliente é uma permissão ou uma mera detenção. Quem é meu aluno sabe aí a diferença, permissão e detenção. Você tem que saber a diferença aí dessas posses aí, né? Tem oposição nessas posses, detenção, né? Vou fazer o usucapião aí do imóvel do pai, tem outros herdeiros, eu quero dar mais despertinho. Vou pedir sozinho ao usucapião. Dá? Depende. É permissão que você tá ali, né? Tem oposição? Tem que ver se é permissão ou mera detenção. Tá? Tem que ficar esperto com isso, porque o cliente nunca vai falar a verdade, você tem que entender, você tem que buscar a informação do cliente, tá bom? É nessa toada que eu me despeço de vocês hoje à noite, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse vídeo, eu passei bastante conteúdo para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, que eu vou puxar a orelha aí de quem não se inscreveu no canal, tá? Grande abraço e até a próxima!